Nosso convidado de hoje é o médico Hugo Martins. Ele é mestre, doutor em neuropsiquiatria pela UFPE e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Vai conversar conosco sobre o transtorno borderline. Olá, Hugo, tudo bem? Olá, Leão, tudo bem? Tudo tranquilo. Ô, Hugo, o que é transtorno da personalidade borderline? Então, Leão, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a personalidade, para que as pessoas entendam. Personalidade é o conjunto de características da gente, o jeito da gente pensar, o jeito da gente se comportar. E dentre os transtornos da personalidade que a gente, pelo DSM-5 revisado, né, que é a classificação da Associação Americana de Psiquiatria, a gente tem 10 transtornos, e o transtorno da personalidade borderline é o mais frequente de longe entre os 10. Então se estima que mais ou menos 5%, né, 3 a 5% das pessoas do mundo inteiro preenche os critérios para o transtorno da personalidade borderline e se caracteriza por 4 pilares básicos, a saber, instabilidade cognitiva, instabilidade emocional acentuada, que é a parte central da patologia, instabilidade comportamental, com muita impulsividade, e o quarto e último desses pilares é problemas graves nos relacionamentos interpessoais. Por que esse tema é tão importante? O transtorno da personalidade borderline tem um estudo de follow-up longo, um estudo quase 30 anos de acompanhamento, que deu conta que quase 80% dos pacientes que foram acompanhados nesse período tentaram pelo menos uma vez o suicídio. 10% dos pacientes que foram acompanhados realizaram suicídio ao final desse período. Então, é um transtorno que em muitos casos leva ao suicídio. E como o transtorno da personalidade borderline, ele quase nunca acontece sozinho, então ele vem com comorbidade, com depressão, com ansiedade generalizada, com fobias, com transtorno do pânico, com toque, transtorno de acumulação, TDAH e uma série de outras condições. Hugo, por que esse transtorno é considerado por muitos o mais complexo? Então, o transtorno da personalidade borderline, apenas 5% no máximo, ele vem na forma pura. E eu nem acredito nisso. A literatura diz isso e eu não acredito. Eu acredito que praticamente 100% vem numa forma onde ele aparece com muitas comorbidades. Depressão, ansiedade generalizada, né, fobias específicas, pânico, toque, TDAH e outras. E isso faz com que os médicos em geral, os profissionais de saúde de uma forma geral, eles identifiquem primeiro esses outros transtornos e quase nunca eles identificam o borderline, ou muito raramente. E isso leva a um prejuízo muito grande no tratamento dos pacientes. Esse transtorno é exclusivo das pessoas do sexo feminino? Então, não. Embora no contexto clínico, ou seja, de hospital e clínica, chegue 80% seja o público feminino, na verdade os estudos de base populacional dão conta de que a prevalência é praticamente 1 para 1%. E como é que se faz o diagnóstico então? Então, o diagnóstico do borderline, nós temos pelo DSM-5 revisado, né, que é esse manual da Associação Americana de Psiquiatria, nós temos 9 critérios e precisamos de 5 para fechar o diagnóstico, certo? Então, quais são esses critérios? A gente tem que ter a estabilidade cognitiva, emocional, comportamental, problemas de relacionamentos, como a gente falou, e os critérios que são esforço intenso para evitar o abandono, que pode ser real e imaginado, problemas de relacionamentos que se caracterizam por uma variação entre idealização e desvalorização, perturbação da identidade, né, com autoimagem prejudicada, autoestima, impulsividade, que pode ela ser revelada através do comer compulsivo, do sexo desprotegido, do dirigir de forma irresponsável, uso de álcool, drogas. O quinto, que são ameaças e gestos suicidas, ou autolesão, com automutilação ou não. As variações do humor, que devem ser intensas, né, e acontecerem assim na maior parte do tempo. Vazio crônico existencial, né, sensação crônica de vazio. Crises de raiva inapropriada e ideias delirantes e dissociação.
Desses 9 que eu falei, precisamos de 5 para fechar. Caracterizar. Exatamente. Qual o prognóstico em geral para os pacientes com borderline? Então, Leão, ao contrário do que se imaginava antes, esse estudo grande, de follow-up grande, revelou que a maior parte dos casos vai evoluir bem, que após a quarta, quinta década de vida, a expressão desses sintomas ela vai diminuindo e o indivíduo ele vai praticamente deixando de preencher os critérios diagnósticos. Então, na maior parte dos casos, o prognóstico é bom. E o tratamento é medicamentoso? Então, pelo menos os pacientes que têm condutas que ameaçam muito a vida, né? E condutas que ameaçam a qualidade de vida, ou seja, pacientes que têm tentativas de suicídio, pacientes que fazem autolesões, que usam drogas, pacientes que usam excessivamente o álcool. Então, o melhor tratamento para esses pacientes, que a gente chama de paciente de estágio 1, é a terapia dialética comportamental, ou mais conhecida como DBT. Quem quiser lhe encontrar para uma consulta ou para um esclarecimento maior ainda sobre borderline, o que é que vai fazer? Então, nós temos as redes sociais, né, que as pessoas podem encontrar a gente, tanto no Instagram como no YouTube, Dr. Hugo Martins /borderline, e também temos a DBT Nordeste, né, que a gente cofundou recentemente com um grupo de colegas, que também você na rede social, você lá encontra no Instagram DBT Nordeste. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Leão. Foi um grande honra. Você em casa, não saia daqui. Voltaremos logo mais com outro bloco do programa Medicina Estética.